Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Silvia, sou professora aqui da Escola S de Diadema. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de anatomia e fisiologia. Vamos falar aqui sobre o sistema cardiovascular. Eu vou fazer essa aula bem mais devagar do que eu faço as demais. Essa aula ela é complexa, eu preciso que você entenda, tá? Então, assim, não pensa que o sistema cardiovascular é fácil de entender, porque ele não é, certo? Tudo que você sabe sobre o sistema cardiovascular talvez seja isso perto do que você vai aprender hoje, que é uma imensidão, tá bom? Pega seu caderno, pega sua caneta, senta aí e começa a anotar o que você achar importante. E depois leia a apostila e bata as informações, senão você não vai gravar esse sistema, ok? Vamos lá? Primeiro, né? O sistema cardiovascular, gente, ele é um sistema que só apanha. A gente pensa que o sistema cardiovascular ele é importante porque o coração ele bate. O coração ele bombeia, ele não bate, tá? Esse é o primeiro termo que a gente vai colocar aí para vocês poderem entender. O coração ele é uma bomba propulsora. O que que ele faz? Ele ejeta sangue, né, para fora das suas cavidades. A gente trata muito mal o nosso coração. É tanto que as doenças cardiovasculares são a primeira causa de morte em todo o mundo. A gente morre aí de infarto, a gente morre de insuficiência cardíaca congestiva, né? Que é a fase final do coração doente, onde a gente já precisa de um transplante. A gente tem aí a aterosclerose, né? Que causa aí o colesterol lá em cima, o entupimento dos nossos vasos. Temos aí arritmias cardíacas que são importantíssimas e que precisam ser corrigidas com marca-passo. Então, assim, o nosso coração, ele sofre demais. Às vezes a gente pensa que não, mas ele acaba sofrendo, tá bom? Então, vamos entender aqui como funciona o sistema cardiovascular. Gostaria que vocês acompanhassem, ó, quando eu apontar o ponteiro do indicador aqui que tá rosa, tá? Para ficar mais fácil de visualizar. Então, assim, ó. Olha essa figura aqui primeiro comigo, né? A gente tem aqui o sistema cardiovascular. Muitas pessoas acham que o coração é o sistema cardiovascular, mas não, é errôneo falar assim. O coração ele faz parte de um sistema complexo que é composto por uma rede de vasos, né, que fazem com que o sangue chegue desde o meu couro cabeludo até a ponta do meu pé. Então, assim, ele leva nutriente e oxigênio para todas as células do meu corpo, assim como ele também retira, né, do meu corpo o que não é mais necessário. Por exemplo, gases como o gás carbônico, excretas da metabolização celular. Lembra que metabolização, gente, nada mais é do que o alimento que a célula consumiu ou uma reação que a célula teve e que formou um subproduto que ela não precisa mais. Então, ela joga isso no meio extracelular. E é como se o nosso sangue fizesse o papel do lixeiro. Ele passa recolhendo para poder retirar. Como que essas excretas saem do nosso corpo? Saem pela expiração pulmonar, saem pelo suor, né? Você já deve ter chorado ou mesmo corrido um dia muito, muito que transpirou muito e você sentiu na saliva, na boca, o gosto do suor, né? Salgado ou mesmo da lágrima salgada. Isso é um meio de excreção, né? A urina o sangue faz, né, passa pelo rim para poder fazer a filtração renal. Então, isso também é importante a gente saber. Gostaria que vocês lessem aqui comigo, tá? Ó, o sistema cardiovascular é um sistema fechado, sim, porque, ó, ele é composto de uma rede de vasos. Essa rede de vasos, ela não tem uma abertura, não é como se fosse uma mangueira que tem a ponta de entrada e de saída da água, não. É um sistema fechado, ele forma um círculo, né? O sangue ele fica circulando ali dentro. Quanto que a gente tem de sangue no corpo? Cerca aí de 5 litros de sangue, né? 5, 5,5, 6, depende da extensão corporal de uma pessoa, sim, né? Que fica sendo ó, bombeado, ejetado a todo momento pelo coração. Só para vocês terem ideia, os 5 litros de sangue, ele passa no coração por minuto umas 80 vezes. Então, cada bombeamento vai levando, né, o litro de sangue para frente. Esse sangue vai sendo renovado no nosso pulmão, tá?
Então, ó, é composto de tubos, que são os vasos, que têm por função distribuir por todo o corpo o sangue, o oxigênio e os nutrientes. Esta função ela é vital ao ser humano, uma vez que a circulação também é essencial para a retirada de resíduos não mais úteis ao nosso organismo, como o dióxido de carbono, que nada mais é do que o gás carbônico. Tem concurso, gente, que eles colocam aqui, ó, o monóxido de carbono. Cuidado, porque monóxido de carbono é um carbono só, mono, né? E ele é produzido pela combustão de carbono, né? De matéria orgânica. A gente tem aí a queima de combustível, né? O resíduo que sai aí do carro é o monóxido de carbono, ou quando se coloca fogo na madeira, monóxido de carbono, tá? O dióxido de carbono, ele é produto da nossa respiração ou de metabolismo celular, tá bom? E excretas resultantes do metabolismo. A circulação também é vital para gerar calor. Sim, toda vez que o coração ele bate, ó, quanto mais rápido bater seu coração, mais quente você vai ficar, tá? Então, o coração ele tem que bater, né, geralmente aí de 60 até 100 vezes por minuto. Não mais que isso, também não menos do que isso, porque senão a pessoa ela tem uma bradicardia e começa a ficar mais geladinha, ou ela tem uma taquicardia, perdão, tá? E começa a ficar mais quente. Uma pessoa que está com o coração acelerado, quando você faz exercício, você olha aqui na bochecha dela, tá ruborizado, né? Tá quente, você põe a mão assim, parece que a pessoa tá até com febre. Por quê? Produção de calor, tá bom? E isso faz com que você garanta, ó, o equilíbrio. Então, o coração ele tem que bater corretamente, tá? Vamos lá. Desculpa, tá, gente? É que eu tô gripada ainda, eu não melhorei. Ó, antes de começarmos, a gente tem que prestar atenção em alguns conceitos. E agora vocês têm que anotar, tá bom? Vamos lá? Primeiro, conceito básico, né? O sangue também pode ser chamado de hemolinfa. Pode? Sim, ele pode. Vocês vão ver aqui nesses slides que vai ter uma parte que a linfa se junta ao sangue. Hemo é sangue, lembra disso? Hemoglobina que faz parte do sangue, tá? Então é a parte do sangue. A linfa, então, ele pode ser chamado de hemolinfa, né? Uma vez que a linfa vai fazer parte do sangue como a parte líquida do sangue, né? O plasma, tá? O coração é dividido em 4 cavidades e 4 câmaras. Sim, isso daqui você aprendeu em biologia. Você pode ter visto isso daqui há muito tempo atrás, quando você estudava, ou recentemente. Então, aí vai depender, né, da sua memória, puxar na memória, mas a gente vai ver. Por que são 4 cavidades? Porque a gente tem 2 átrios, que são as câmaras de entrada do sangue no coração, e 2 ventrículos, que são as câmaras de saída do coração, tá? Aqui, ó. O coração trabalha com dois tipos de sangue. Aqui, gente, quando a gente coloca dois tipos de sangue, é que ele converte. Na verdade, eu tenho um tipo só de sangue, só que eu tenho conversões em dois momentos. Em um momento, meu sangue vai ser venoso, e em um momento, meu sangue vai ser arterial. O sangue venoso é aquele sangue que você colhe para fazer exame bioquímico. Quando o médico pede um hemograma, né? Se você prestar atenção e todo mundo olha, porque é impossível você não olhar quando você está sendo furado, né? Se olhar no tubinho lá saindo, o sangue ele é escuro, ele é quase preto, né? Você olha e fala assim, nossa, mas que sangue escuro é esse? Exatamente, é o sangue venoso. Esse sangue ele é pobre, não quer dizer que ele não tenha, tá? Ele é pobre em oxigênio e rico em excretas. São produtos que a célula não precisa mais. É um sangue que tem que ser renovado, tá? E eu tenho aqui, ó, o sangue arterial, que é o sangue vívido, é um sangue extremamente vermelho, né? Esse sangue aqui, ele também pode ser utilizado para fazer alguns tipos de exames, tá? Isso vai depender muito aí do médico. Por exemplo, uma gasometria arterial, vou precisar do sangue arterial para ver o quê? Se eu tô respirando bem, se a minha troca de gases está sendo eficiente e eu tô conseguindo manter o equilíbrio ácido-base lá do meu sangue, tá? No meu respiratório. Então, ó, eu preciso do sangue arterial. O sangue venoso, quando a gente faz um corte no dedo, ele escorre.
tá? Você pode pensar até que você atingiu um grande vaso, né? Pode ter atingido? Pode, mas geralmente o sangue venoso, quando você bloqueia ele, né? Você faz a compressão por um pano limpo, o que que vai acontecer? Ele vai estancar e ele vai parar. O sangue arterial, não. O sangue arterial, ele jorra, ele pulsa. Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês verem, só para curiosidade, tá? Que é o dessa menina aqui, ó. Eu não sei se vocês conseguem ver aí, ela tá com um piercing. Por isso, gente, que quando a gente pega paciente em hospital e o paciente ele vem com um corpo estranho, né? Mesmo se não estiver no hospital, na sua casa, na sua rua, você presenciou, entrou um corpo estranho nele, a gente não tira, tá? Só para vocês terem ideia antes de eu soltar o vídeo que vocês vão entender. Ela colocou um piercing no nariz. Na hora que ela foi furar, provavelmente o body piercer que furou, né, o nariz dela, ele deve ter atingido um vasinho arterial. E isso, ó, é um vasinho, é uma coisa minúscula, tá? Que a gente nem enxerga. E a joia do piercing, ela fez o quê? Ela fez o favor de fazer o tamponamento. Então ela ocluiu aquele sangramento. Quando ela retira o piercing, ó, vocês vão ver que o sangue arterial ele pulsa, ele dá o primeiro, ele vai na batida do coração, ele faz tum, tum, né? Você percebe isso, ó, presta atenção. E ó, ele continua jorrando. Vou passar de novo. Presta atenção, ó. Ela puxa, na hora que ela puxa, provavelmente ela desobstrói o tamponamento. Ó, ele vai pulsando. Isso daqui eu não consigo controlar em casa, tá? Então, só para vocês entenderem que às vezes a gente fala assim: ah, não, mas eu consigo controlar esse tipo de sangramento em casa. Não. No sangue venoso você consegue, porque o sangue venoso ele não trabalha com batimento arterial, né? Que é o batimento não, perdão, com a pressão arterial. O sangue venoso, ele não trabalha com a pressão arterial, ele trabalha com a pressão osmótica, que é a pressão dos músculos, que a gente vai observar um pouquinho lá na frente, tá? Já o sangue arterial, ele trabalha a favor da pressão arterial. Se você pegar os seus dois dedos e pôr aqui, ó, no seu pulso, você vai sentir pulsar. Isso daqui é artéria. A artéria, ela tem força, né? Ela é elástica. Você consegue sentir isso. Por que que o sangue do nariz dela pulsava? Porque aquilo ali era provavelmente uma arteríola, uma ramificação da artéria que pegou aqui. Por isso que a gente não retira corpo estranho, né, de paciente. Quem vai tirar é o médico, e geralmente ele tira lá no centro cirúrgico, tá? Cuidado com isso se vocês forem remover. O coração, ele é uma bomba contrátil e propulsora. Sim, contrátil porque ele contrai, propulsora porque ele ejeta, né? Na mesma medida que ele contrai, ele manda para frente, tá? Se ele parar, a gente morre. Isso daqui a gente tem que ter um conceito bem grande da vida. Muitas vezes a gente fala assim: ah, mas o cérebro morreu e o coração continua batendo. São duas situações diferentes, tá? O meu coração, ele tem um batimento involuntário. As células cardíacas, mesmo depois do meu cérebro morrer, elas têm autonomia para continuar batendo, tá? Quanto tempo ela vai bater? Pode bater por 24 horas, pode bater por 72 horas, pode bater até por um ano, Deus sabe, tá certo? O que que acontece? O cérebro, ele é importante para o batimento cardíaco, porque ele controla a ritmicidade. A célula cardíaca, ela vai continuar batendo, mas provavelmente ela não apresente o quê? Ai, meu Deus. Ela vai continuar batendo, mas talvez ela não consiga fazer o quê? Manter o ritmo. Por isso que uma pessoa, quando ela está em morte encefálica, obrigatoriamente a gente coloca nessa pessoa alguns neurotransmissores que são sintetizados artificialmente, que são semelhantes ao que a gente tem, né, no nosso corpo, que são liberados pela ação cerebral. Então, esse paciente, a gente dá suporte a esse paciente para manter a viabilidade para que ele se torne um possível doador de órgãos.
Isso se a família quiser. Se a família não quiser, a gente não investe. Então vai esperar o coração parar de bater. Uma outra coisa que a gente tem que falar do coração, ó, é onde o tecido muscular é inervado pelo sistema nervoso autônomo e parasimpático. O sistema parasimpático é um sistema que a gente não controla. Eu não consigo falar para o meu coração, ó, que nem minha mão. Eu consigo fazer assim, ó, abre, fecha, né? Abre, fecha. Isso daqui é um sistema voluntário. Eu não consigo falar para o meu coração agora, tipo assim, ó, bate, bate, para. Ele não vai parar, tá? Então, ele é autônomo. O nosso coração, e uma outra curiosidade que talvez vocês não saibam, né? Na vida intrauterina, o nosso coração, ele só bate o lado direito dele, né? O lado esquerdo, ele é substituído na vida intrauterina, a circulação dele é substituída pelo cordão umbilical. Quando a gente nasce, que o cordão umbilical ele é cortado, aí sim o lado esquerdo do nosso coração ele toma autonomia. Aí ele começa a bater, entenderam? Então, assim, na vida intrauterina, quando você está lá dentro do útero da sua mãe, só bate o lado direito. A partir do momento que você nasce e cortou o cordão umbilical, a circulação agora ela tem que ser realizada pelo lado esquerdo do coração. E é nesse momento que o seu lado esquerdo começa a contrair, certo? É importante falar disso. Outra coisa que seria importante a gente abordar é o conceito mesmo de vida, gente, tá? Biblicamente, a vida ela é relatada a partir do momento que a gente tem a existência do sangue, né? E não do coração. Mas biologicamente, isso está escrito na Bíblia, tá, gente? Se depois vocês tiverem curiosidade, eu até mando o capítulo da Bíblia, eu não lembro se é. Perdão, deixa eu explicar uma coisa. Eu não entendo muito de Bíblia, tá? A professora aqui é judia, então, assim, eu leio a Torá. Mas eu sei que na Bíblia evangélica ou católica tem lá uma parte, no Velho Testamento, se eu não me engano, até tem anotado, e que diz que remete, né, à vida, à presença do sangue. Por isso que muitos testemunhas de Jeová não aceitam a transfusão de sangue, né, ou hemocomponentes, tá? Por quê? Porque eles consideram que ali tem vida, certo? Mas se você tiver curiosidade, eu mando para você ler, tá bom? Então, em relação à vida biológica, a gente sabe que o corpo ele ganha vida a partir do momento que, né, o coração começa a bater e a gente perde a vida no momento que o coração para. Dois pontos importantes: coração bate vida, coração para morte, tá? Então, nesse sentido, é importante a gente entender que para ter vida, meu coração ele tem que estar batendo. Eu não estou falando num campo religioso, entendam isso, tá? Eu estou falando num ponto biológico. Então, a partir daquele momento, você só vai ter vida quando o seu coração voltar a bater, certo? É, tem muita coisa, gente, que envolve batimento cardíaco. Não é só neurotransmissão, não é só ritmicidade, autonomia celular, né? Eu sei que uma pessoa que tem, por exemplo, uma anemia profunda pode fazer com que o coração ele chegue a parar, tá? Então, assim, são vários componentes que podem interferir no batimento cardíaco. Uma pessoa que tem anemia, ela tem o aceleramento cardíaco dela é maior, né? O batimento cardíaco dela é maior porque ela não tem uma quantidade suficiente de célula para carregar oxigênio, então ela tem que refazer essa circulação mais rápida, né, para poder suprir as necessidades dela. Uma pessoa que tem baixa necessidade, baixa concentração de hemoglobina, né, no sangue, por anemia, por exemplo, ela tem uma oxigenação deficiente. Então, olha só que loucura, né, que vai dar uma sobrecarga cardíaca. Então, eu tenho várias coisas que podem interferir, né, sobre o meu batimento cardíaco, tá? Vamos lá também agora, ó. O seu coração apresenta três camadas, sim, né? Vamos supor, ó, que isso daqui seja a camada do coração. Eu tenho uma, o celular é a segunda e essa mão aqui é a terceira. A primeira camada mais íntima, né, de dentro do coração, e vocês vão ver, tá? É o epicárdio, tá? A do meio é a contrátil, onde está o celular aqui, é a contrátil, que é o miocárdio.
e a externa, né, é o endocárdio, tá? E a gente vai ver isso daqui no nosso estudo. Outro conceito, né? Aqui a gente já viu, peraí. Aqui, ó. Chamamos de vaso todo tipo de tubo que carrega ou conduz sangue. Eu posso virar para você e falar assim, ó, você tem varizes, então você tem problemas de vasos. Ah, você tem um problema arterial, é um problema no vaso, tá? Então, assim, esses vasos, eles são diferenciados. Por quê? Porque eu tenho aí 5 tipos de vasos, tá? Eu tenho, ó, isso é para você gravar, tá? Artéria, que é elástica, arteríola, que é elástica. Então, essas duas aqui, ó, elas trabalham com a pressão arterial. Artéria é um grande ramo, né? É uma veia maior, talvez a maior veia, não, o maior vaso que a gente tem no nosso corpo, tá? São as artérias. As arteríolas, elas são ramificações das artérias, então elas trabalham com a pressão arterial. Eu tenho os capilares, vocês vão me entender agora. Sabe quando você bate a perna em algum lugar e fica roxo? Você já deve ter feito isso. Aí você fala, ai, nossa, fez um hematoma. O que que você fez ali? Você rompeu os capilares. Os capilares, eles não aguentam pressão. Então, quando você, né, bate aqui, né, a parte da carne, né, do músculo, em alguma parte na cama, sei lá, em qualquer lugar, você forma um hematoma. Por quê? Porque você rompeu ali esses vasos chamados capilares, tá? Eu também tenho vênulas e eu tenho veias. As vênulas e as veias, elas são, as veias são grandes ramos, tá? Que carregam sangue venoso, enquanto as vênulas são ramificações das vênulas, né? Então, ó, vamos pensar assim, essa daqui, ó, o meu braço é o grande ramo, que é a veia, tá? As ramificações, elas se abrem, então elas formam novos caminhos, e essas daqui são as vênulas. A mesma coisa com a artéria. Artéria, arteríolas, né? Elas se ramificam, tá? Os capilares não, os capilares eles são bem fininhos, né? Não tem nem como falar para vocês sem mostrar o desenho. Por isso a gente vai aprender aqui, tá bom? Todos os vasos que chegam ao coração chegam por uma veia, isso é verídico, e todos que saem do coração saem por uma artéria. Isso daqui tem uma lógica, gente, tá? Todo vaso que chega ao coração, ele chega praticamente sem pressão, né? Então, eles não podem ser carregados, se eles não têm pressão, eles não precisam ser carregados por uma artéria. Eles podem ser carregados por uma veia. Então, todo vaso que chega ao coração chega por uma veia. Já quando ele sai do coração, ele precisa sair por uma artéria. Por que por uma artéria? Porque a artéria, né, ela suporta a pressão ventricular. Quando o ventrículo da gente contrai, ele forma força, ele tá dando, ó, como se fosse uma porrada nesse vaso. E se a artéria, ela não tiver elasticidade, né? Por isso que quando você põe a mão aqui, ó, você sente pulsar. Esse pulsar quer dizer que a sua artéria, a cada batimento cardíaco, ela faz isso, ó, né? Ela estica e volta, né? Estica e volta, estica e volta. É isso que faz o ventrículo, tá bom? No momento de ejeção, ele faz com que sua artéria ela se expanda. No relaxamento, ela volta ao tamanho original. Isso é chamado de sístole e diástole. Sístole, né, é a força de contração do coração. Então, ele está ejetando sangue, ele está fazendo com que o sangue saia, né, do seu coração. E a diástole é o relaxamento, é o momento que ele não está ejetando nada, ele está se enchendo, né? O coração está enchendo para poder de novo fazer a sístole, que é a ejeção, tá bom? Então, por isso que o sangue ele tem que sair por uma artéria para aguentar a pressão, tá? Os átrios recebem o sangue vindo do corpo e dos pulmões, é verdade. E os ventrículos expulsam o sangue para os pulmões e para o corpo, que também é verdade, tá? A contração cardíaca é chamada de ejeção do sangue, né? Que também é conhecida como sístole. Então, ó, contraiu sístole, relaxou diástole, tá? Vocês vão ver isso daqui na aula da professora Vera.
Eu acho que vocês já tiveram aula com a professora Vera, se eu não me engano. Se vocês não tiveram, vocês vão ter. Ela vai falar sobre equipamentos da enfermagem. E um desses equipamentos é o aparelho de pressão, onde você tem o esteto e você tem o esfigmomamômetro. O esfigmomamômetro, ele trabalha com essa força de ejeção. Ele trabalha com a sístole e com a diástole. Então, nesse caso aqui, ó, vocês vão ver com a professora. Eu não sei se quem vai dar a introdução para vocês é a Vera, mas se for, ela vai falar, e se não for, também outro professor vai falar disso, tá? Sístole, contração, diástole e relaxamento cardíaco, certo? Vamos lá? Ó, para que o sangue não retorne, né? Seu fluxo, ele é controlado por válvulas, ou também chamado de válvulas nesse sistema. Isso é verídico? Sim. O que que é uma válvula, gente? É uma estrutura de contenção. Quando o nosso vaso ele contrai, ele manda o sangue para cima. Só que quando ele abrir, o sangue ele não pode voltar. Então, nesse vaso, ó, quando ele contrai, eu abro uma válvula. Quando ele relaxa, eu tenho que fechar essa válvula. E essas válvulas, elas são importantes, porque se eu tiver decência, o que, que seria uma decência? Se eu tiver um comprometimento delas, eu vou ter aí doenças de congestão, né? Insuficiência cardíaca congestiva. O que, que seria isso? O meu coração ele não tem força para ejetar o sangue fora, né, dele. Então ele ejeta só metade, o restante volta. Não deveria voltar. Vocês já ouviram falar aí de varizes, não já? Varizes também, ó, é um problema de válvulas, tá? E a gente vai ver aqui nesse estudo. Vamos lá? Ó, vamos conhecer aqui então as artérias e arteríolas, as veias e as vênulas, tá bom? Presta atenção, ó. Artérias e arteríolas suportam a pressão ventricular, então a força que sai dos ventrículos. Elas têm, ó, presta atenção aqui nessa camada. Elas têm uma camada de elastina, né, que a gente chama de material elástico gigantesco, porque a pressão arterial ela é muito forte. Não só ela, tá? Não só ela tem. A arteríola, que é uma ramificação dela, também deve trabalhar dessa fórmula. A artéria, gente, ela não tem válvulas dentro do sistema. O fluxo arterial, ele tem que correr livre, tá? Você nunca vai enxergar aqui, ó, numa artéria, uma válvula dentro dela, tá? Nem de uma arteríola, porque o fluxo aqui, ó, ele segue livre. Deu para entender isso? Tá. Então, a artéria ela tem material elástico e a arteríola tem que ter também um material elástico, não talvez na mesma intensidade que a artéria, porque a arteríola ela é uma ramificação da artéria. A pressão, embora existente nela, é muito menor do que no grande vaso, tá? Então, ela tem um material elástico, mas não do tanto que a artéria tem. Já a veia, olha aqui a camada de elastina dela, né? É bem pequenininha, ela não tem uma camada tão grande. A veia ela é menos resistente à pressão. Por isso que a pressão que é exercida sobre um ramo venoso é uma pressão que vem do músculo. Aqui, ó, na artéria, a pressão vem do coração. Aqui na veia, a pressão ela é muscular. Quando o músculo contrai, há o bombeamento do sangue. E aqui dentro dela, ó, você vai ver que tem uma estrutura que é chamada de válvula. Nessa daqui não tem, né? Na artéria, ó, o fluxo lumen dela, a luz da artéria, ela é livre. Aqui não, ó. Aqui eu tenho, tá? E a vênula, ela nada mais é do que uma ramificação desse material. Então, se a veia ela não trabalha com pressão arterial, a vênula também não vai trabalhar. Então, o que, que vai acontecer? Tanto a veia quanto a vênula, ela não suporta grande pressão. Vocês já devem ter visto, e isso é uma realidade. Vocês já foram num serviço coletar sangue, que a pessoa garroteia o seu braço, que parece que vai amputar o seu braço? E na hora que ela vai furada, aí de repente ela vira para você e fala assim: Nossa, arrebentou a veia. Já viram isso?
Então, isso é um exemplo para vocês entenderem que a veia, ela não trabalha com pressão. Se eu for garrotear, eu não preciso estrangular o membro, tá? Eu só preciso fazer a contenção do sangue naquele membro. Eu não preciso garrotear com força. Eu preciso colocar só um pouco de pressão. Tem pessoas que garroteiam tão forte que você sente dor na hora do agarrotamento. Agarrotamento, será que existe essa palavra? Vou procurar no dicionário, né? Do garrote aqui no braço, né? Da contenção. E quando ela vai furar você, a veia acaba estourando, porque a pressão sanguínea ali tá tão grande que qualquer coisa que entrar no vaso vai formar, né, pressão. E aí o que que acaba acontecendo? Quando a agulha entra, né, por exemplo, numa vênula ou numa veia, a veia não suporta e pá, rompe. E é naquele momento que você tem aquele hematoma gigante no braço, que dá vontade de matar a pessoa, né? Mas por quê? Porque talvez ela não entenda isso daqui que eu tô explicando para vocês agora, tá bom? Eu ainda tenho. Ah, aqui é legal, ó, explicar. Eu não lembrava dessa imagem, tá, gente? Então, assim, ó. Presta atenção aqui, ó. Aqui eu tenho uma veia e aqui do lado eu tenho os músculos, certo? Quando os músculos contraem, ó, né? Vocês vão ver, ó, ele contraiu, a minha veia, ela diminui a luz dela e isso daqui, ó, que é a válvula que eu falei para vocês, opa, aqui, ó, a válvula, né? Ela faz o quê? Quando o sangue ele é comprimido, ele só tem que ir numa direção. Então ele vai subir, né? A contração muscular, ela força a parede do. Então, ó, aqui tá a válvula, né? A contração muscular, ela vai forçar a veia e a válvula, ela vai abrir. Então, a válvula tá fechada. No momento da contração, ela abre e o sangue passa, né? O sangue acaba indo para o compartimento de cima. Relaxou, a válvula tem que fechar e o sangue não pode voltar. Quando eu tenho, né, uma deficiência desse sistema valvar aqui, ó, né, de válvulas, o que que acaba acontecendo? Nas minhas pernas dá varizes, né? Então, assim, uma veia que vai perdendo a integridade, vai deixando de conter e vai sobrecarregando. Por isso que quando a gente tem um problema de varizes, obrigatoriamente a gente tem que fazer o quê? Procurar logo um vascular, né? Porque se você deixar o problema correr, uma hora você vai olhar para a perna, você tá com uma ramificação venosa lá de veias já doentes gigantesca. E isso daqui evolui muito rápido, gente, muito, muito rápido. Vocês podem olhar aí em perna de paciente. Tem pacientes que a doença venosa ela já está tão grande, né? Que o paciente começa a desenvolver úlcera varicosa, né, que são úlceras por varizes, que são as mais difíceis de tratar para fechar, é uma ferida bem feia, né, e dói, e queima muito, eles reclamam muito de dor. Então, às vezes elas têm importância, tá? Eu acho que ficou claro aqui no exemplo o papel da válvula no ramo venoso. Essa válvula aqui, ó, eu não tenho nas artérias e nas arteríolas, lembra? Nas artérias e nas arteríolas corre o ramo, né, da pressão arterial. Então, o fluxo tem que ser livre. Eu não posso, de forma alguma, né, ter um sistema de contenção desse. Já pensou? Eu ejeto o sangue do coração, né, e tem uma válvula de contenção aqui, sai estourando tudo. Então, a artéria não tem, mas veias têm válvulas, né, de contenção, tá bom? Os capilares. Os capilares sanguíneos, ó, vou só voltar aqui um pouquinho para vocês entenderem, ó. As artérias, né, elas têm essa camada aqui de elástico, né? As veias, elas têm um pouquinho só de elástico. Olha o tamanho aqui da camada. Olha as dos capilares. Os capilares, gente, eles praticamente não têm nada. É só uma camada de célula. Por isso que eu falo, quando você tem um choque, né, no tecido aí, no músculo, que esse choque, ele é de pancada, esse capilar aqui, ó, ele não aguenta, ele é muito fininho, ele só tem uma camada de célula, né, de tecido aqui conjuntivo. O que que acaba acontecendo? Ele, por ser muito delgado, por ser muito fininho, ele não suporta a pressão, então ele rompe e ele faz com que
o sangue aqui, ó, ele extravase, né? Você acaba perdendo a integridade desse vaso. E ele vai sangrar até ele poder formar a coagulação e estancar o sangramento, tá? Esses capilares aqui, eles não trabalham nem com pressão arterial e nem com pressão osmótica em si. A gente vai entender, tá? Os capilares, eles são neutros. Então, a pressão arterial que chegar aqui vai sair, e a pressão osmótica que forçar para dentro dele vai entrar, tá? Eles não contêm, eles não preservam pressão, certo? Então, ó, os capilares são vasos sanguíneos muito delgados, né? Muito delgados, sem túnica média ou adventícia, quer dizer, eles trabalham só com uma camadinha de célula, né? E formam uma rede complexa de vasos, porque eu tenho capilares, gente, no meu corpo inteiro. A ponta do meu dedo, ó, quando você olha para a ponta do seu dedo e você força, ela fica branquinha, depois você solta, ela já renova, né, o fluxo sanguíneo. Isso daqui nada mais é do que capilares, é o que vocês estão vendo, tá bom? Ó, por possuírem uma parede fina com apenas poucas camadas de células, né, torna-se o local ideal para que ocorra trocas gasosas. Aqui é responsável pelo fluxo de troca gasosas. Entra oxigênio, sai gás carbônico, tá? Ahn, Cadê que é mais aqui? Pois fazem a ponte entre as artérias e as veias. E a gente vai ver isso. As paredes finas dos capilares permitem que o oxigênio e nutriente passe para o sangue, do sangue para os tecidos, né? Ou também do pulmão, né? O oxigênio ele passe dos capilares para o sangue, tá? E permite que os resíduos passem do tecido para o sangue. Vamos entender isso de um jeito diferente. Uma coisa que também é importante falar, além dos vasos, né, sanguíneos, então as artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias, a gente ainda tem aqui no sistema cardiovascular os capilares, né, a rede linfática, né, que são vasos linfáticos, tá? Os vasos linfáticos, eles são diferentes da rede capilar. Aqui a gente tá vendo, ó, o vaso linfático. A rede de vasos do cardiovascular, ela é uma rede que tem um sistema único, ela interliga, lembra? Ela forma um circuito único, tá? Já a rede linfática, não. A rede linfática, ó, ela não se comunica por inteira. Na verdade, se você já fez aí drenagem linfática, e vou te dar uma dica. Se você nunca fez drenagem linfática, faça na sua vida, tá? A drenagem linfática, gente, ela não é luxo, ela é necessidade, certo? A drenagem linfática, ela faz com que os fluidos que ficaram no seu tecido e que estão te deixando aí com edema, eles retornem para a circulação. Como? Né? A drenagem linfática, se vocês já fizeram, e vocês devem lembrar, se não fizeram, é só buscar lá no YouTube que vocês vão entender o que eu estou falando. Ela é feita numa única direção, então de baixo para cima, né? Então ele começa lá no seu pé, a esteticista, né? Ou um massoterapeuta, sei lá, ou uma pessoa que trabalha com drenagem linfática, ela começa da ponta do seu pé para o sentido da sua coxa, né? O que que ela tá fazendo? Ela leva o fluxo numa única direção. Porque, ó, tá vendo que aqui, ó, a rede de capilar ela é redondinha, ela não se comunica com uma outra, então eh, ela tem que se comunicar, né? Ela se comunica com uma outra rede. Como que isso funciona? Ela é um ponto cego. Então, por exemplo, ó, vou dar um exemplo. Meu celular eu uso para tudo, tá, gente? Então vamos lá, ó. Vamos supor que isso daqui, ó, seja o meu circuito de rede venosa. Então, ó, ele fecha o circuito, certo? Na rede de capilares não, na rede de sistema linfático, eu não tenho essa interação. A minha rede, ela começa aqui, ó. Ela começa aqui, ela, quando é capturada, ela tem que levar a linfa numa única direção. Isso daqui tem uma doença que vocês já devem ter, e eu não coloquei aqui, mas eu vou mostrar para vocês, tá? Ó, segue aqui meu coisa. É interessante vocês saberem. Existe uma doença chamada filariose, já ouviram falar?
filariose, que muita gente conhece apenas como elefantíase. Um exemplo, ó, é essa daqui. Já viram isso? Né? Eu tenho a elefantíase, gente, ó, ela pode dar de várias formas, tá? Ela, na verdade, olha essa daqui, ó, tá? Tem um rapaz, até, deixa eu ver se eu acho a imagem dele. Aqui, ó, essa daqui é interessante. Ó, olha o tamanho do seio, olha o tamanho do escroto, né? Olha o tamanho da perna. A filariose, ela é transmitida pelo mosquito palha. E o que que acontece? O mosquito, quando ele suga o sangue da pessoa, isso daqui vocês vão entender, tá? Ele deposita um parasitinha que vai correr aqui na rede linfática do paciente. Aqui tá o problema. Quando ele atinge, ó, isso daqui dá para explicar bem, ó, deixa eu pegar aqui, ó. Então, ó, a pessoa é picada, a larva, esse parasitinha, né, ele sai pelo o biquinho lá do mosquito, né, essa parte aqui, ó, né, do mosquito, e ela cai na rede sanguínea. Só que quando ela cai na rede sanguínea, ela vai sofrer um processo de amadurecimento e depois ela vai. Esse parasita, essa larva, ela se aloja num desses ramos aqui, ó, linfáticos. Olha só que loucura, para vocês entenderem como uma coisa é importante. E a gente fala assim: ah, eu nem sei para que serve o sistema linfático, é só para defesa. Não é, tá? Aquela larva, ela se deposita, ó, dentro desse vaso aqui. Isso é o problema, porque a rede linfática, ela não tem tantos comunicantes, ela não tem um desvio. É como se ela fosse uma avenida única. A rede venosa, ela é uma avenida com ruas de saída, tá? Então, quando eu falo do sistema cardiovascular, eu tenho que lembrar dele, como se ele fosse uma avenida com várias ruas de saída. Já o sistema linfático não. O sistema linfático, ele é uma rua única sem saída. Quando a larva ela se deposita aqui, ó, na rede linfática, ela cresce e ela obstrói o ramo linfático. Então vamos supor, ó, nesse vermelhinho aqui, vamos supor que a larva ela se depositou aqui, né? Ela decidiu que ela vai crescer aqui. O que que ela vai fazer? Ela vai obstruir esse ramo. E esse ramo, vamos supor que é o ramo responsável por drenar o líquido linfático que está na sua perna. A partir do momento que essa larva ela se depositar aqui na sua perna, você vai ter esse edema, né? Então ela obstrói, ó, lá em cima, né? Olha isso daqui, ó. Ela obstruiu aqui em cima. Isso daqui, gente, não é carne, isso daqui é edema, é líquido que ficou. E cada vez que esse líquido vai acumulando, acumulando, acumulando pela deficiência de recaptura dele, né, na circulação, eu vou obstruindo cada vez mais. Olha a diferença na coloração da pele, né? Quanto mais edemas eu tenho, quanto maior for o meu edema, pior é a minha circulação. Por quê? Porque o vaso não tem como expandir. Então, o sangue ele chega com maior dificuldade. Tem pacientes que o edema é tão grande, ó, né, que acaba tendo que amputar. Olha só, provavelmente esse cara aqui, ó, a obstrução dele tá acima da coxa. Olha o tanto de edema que ele fez aqui, né? E a gente ainda acha que a rede linfática ela não é importante, tá? A rede linfática ela é importantíssima porque ela trabalha com um negócio chamado líquido intersticial. Esse líquido intersticial, ele nada mais é do que o plasma que vazou do capilar sanguíneo pro tecido. E esse líquido que deveria retornar e recompor novamente a parte líquida do sangue, ele não retorna. E acaba acontecendo o quê? Esse líquido ele fica aqui no tecido. E quem é obrigado a tirar ele? A linfa. Então, a rede linfática, o vaso linfático, ó, ele captura esse líquido, tá vendo essas bolinhas aqui, ó? Né? Ele captura esse líquido e volta com esse líquido para onde? Para a circulação venosa ou para a circulação arterial, tá? Perdão. Para circulação venosa, não para arterial, só para circulação venosa. Ele recompõe novamente a parte do plasma. Você já deve ter ficado aí um dia inteiro em pé, né? E quando você olhou para o seu pé, ele estava inchado.
O que que não aconteceu ali? A recaptura, né, do líquido que saiu do capilar e foi para o tecido, e o vaso linfático, devido à sua posição de ficar o dia inteiro em pé, parado num canto, né, não fez com que esse líquido voltasse eficientemente para a circulação, tá bom? Vamos lá. Então, ó, sobre os vasos sanguíneos ainda, vamos entender como funciona aqui a saída do sangue, tá? Então, ó, o sangue ele sai do meu coração pela sístole, lembra, né? Onde a sístole ela é ejetada para uma artéria, tem que ser artéria, porque se não for artéria, vai romper o vaso, tá? Então, ó, ele sai do meu coração pela sístole, que é uma artéria. A artéria trabalha com a pressão arterial, só que a pressão arterial ela é mantida no grande ramo da artéria, por exemplo, a artéria aorta, até um certo ponto. Pensa comigo, ó, você tem que lavar um quintal de 10 metros, tá? Você tem que lavar um quintal de 10 metros. Só que você só tem 5 metros de mangueira. O que que você vai fazer? Em algum momento você vai pegar a mangueira e pôr a mão, né, no lumen dela, na saída dela, para poder fazer o quê? Pressão. Isso a gente faz fisiologicamente. Como, né? A artéria, quando ela trabalha com a pressão arterial, ela conduz a pressão arterial até um certo ponto. Só que para não poder perder a pressão, ela se ramifica, ó, ela se torna arteríolas, né? O que que ela acabou de fazer? Ela conseguiu manter a artéria, a pressão arterial, para mais para frente. Então, ela consegue jogar essa pressão arterial, ó, até aqui na frente, onde a pressão arterial ela vai entrar na rede de capilares. Lembra que eu falei lá atrás? Rede de capilares não trabalha com pressão. Quando o sangue, né, arterial, ele chega na rede de capilares, o que que ele faz? Ele permite o capilar, por ser fino e não trabalhar com pressão, ele permite que a parte líquida do sangue, que é chamada de plasma, tá? Ela vaze para o tecido. Então, aquele edema que quando você afunda lá na perna e você vê aquele edema, nada mais é do que o plasma que estava na sua rede, né, venosa e que passou para o tecido. Só que quando ele sai aqui do capilar para o tecido, ele não é mais chamado de plasma, ele recebe um outro nome, chamado de líquido intersticial, tá? Que é esse líquido, ó, aqui que a gente está vendo. Então, ó, esse líquido aqui nada mais é do que o plasma que estava antes dentro do vaso e que vazou para o tecido, líquido intersticial, tá? Esse líquido intersticial, quando ele sai, né, ele leva com ele, ó, nutrientes e oxigênio, porque esse sangue aqui é arterial, tá? Então, quando ele chegar aqui na rede de capilares, ele vai levar com ele nutrientes e oxigênio, que vai banhar as células, ó, que estão aqui no meu corpo, certo? As células vão metabolizar o oxigênio, vão metabolizar os nutrientes e vão devolver para esse meio. Só que pensa comigo, ó, você na sua casa você deve fazer isso. Você compra o produto, abre o produto, come o produto e você tem que jogar o quê? A embalagem fora. A mesma coisa a célula faz aqui. Ela usa o oxigênio, ela usa os nutrientes, depois que ela metabolizou, ela devolve para o meio, né? Só que esse lixo não pode mais ficar aqui. Então, o que que a pressão faz? Aqui, ó, exatamente aqui termina a minha pressão arterial. Como que o sangue ele volta do tecido, gente, para o capilar? É isso que vocês têm que entender. O sangue não, perdão. Como que o líquido intersticial, que era a parte do sangue, que era o plasma, né, que foi para o tecido, ele volta para o capilar, né, se a pressão arterial acabou. Aqui eu tenho a pressão osmótica atuante. Então, ó, os músculos que estão aqui, eles contraem, eles espremem, é como se você estivesse espremendo uma laranja. Eles fazem força e a rede capilar agora ela exerce, ela sofre a pressão, né, da pressão osmótica. Então, o que que vai acontecer? Ela deixa com que o líquido que está aqui no tecido retorne pro capilar sanguíneo. Só que ele é recolhido pelo capilar, depois ele compõe novamente o plasma sanguíneo,
é capturado pela rede de vênulas, né? Que é o contrário, ó. Aqui sai de um grande ramo, forma vários ramos. Aí vai para o capilar. Aqui a rede de vênulas, ela é o contrário da rede arterial. Ela começa em pequenos ramos para formar um grande ramo para poder chegar no coração, tá? Então, ó, de uma forma bem simples, certo? O coração, ele bombeia o sangue para uma artéria, onde há a pressão arterial. A artéria, para manter essa pressão, ela se ramifica em arteríolas, que vai levar o sangue arterial sob pressão até a rede de capilares. A rede de capilares, por ser uma rede frágil, ela não suporta a pressão arterial. Para ela não romper, o que ela faz? Ela permite que a parte líquida do sangue vá para o tecido. Só que quando esse líquido ele vai para o tecido, ele não chama mais plasma, ele chama-se líquido intersticial. Esse líquido intersticial, ele leva oxigênio e nutriente que vai ser metabolizado, ó, pelas células aqui do interstício. Metabolizou, fez a troca de gás e agora eu tenho que devolver esse líquido para a circulação, tá? Esse líquido ele tem que retornar pela zona de capilares. Só que para voltar agora, eu não tenho mais a pressão arterial que fez com que ele saísse, né? Eu vou ter que usar agora a pressão dos músculos. Os músculos exercem, né? Produzem a pressão osmótica que faz com que o líquido que esteja aqui no tecido retorne à zona de capilares para recompor novamente o meu plasma. Aí agora eu já não tenho mais o sangue arterial, gente. Agora aqui o meu sangue ele é o quê? Venoso, tá? Lembra, o sangue venoso é o sangue escuro. Aqui é sangue arterial, sangue escuro, que vai ser recapturado, né? Agora conduzido novamente ao coração, primeiro pelo ramos de vênulas, que vão se confluir em um grande vaso, né, que vai desembocar no coração. E aí vai o ciclo novamente. Se inicia o ciclo novamente, tá? Então, isso daqui que a gente está vendo, ó, é a grande circulação, né? Como o sangue arterial sai do meu coração e como ele chega venoso no meu coração, tá? Uma coisa aqui que é importante falar. Eu falei para vocês que essa aula ia ser grande, e realmente ela é, tá? Uma coisa aqui que é importantíssimo falar. A pressão arterial, gente, ela é muito mais eficiente que a pressão osmótica, que é a pressão dos músculos, tá? O músculo, por mais força aí que ele faça, ele não consegue retirar todo o líquido intersticial, todo o plasma que vazou aqui para o tecido, né? Todo o líquido intersticial do tecido. Ele consegue mandar uma grande parte, ó, em função dos capilares, mas uma pequena parte fica aqui. E quem é responsável por capturar essa pequena parte? Sistema linfático, tá? Essa pequena quantidade que você vê aqui de líquido que circula dentro dos dos vasos linfáticos, que é chamado de linfa, né? É o líquido intersticial que não voltou. Esse líquido intersticial ele vai ser conduzido em uma única direção, né? Pelo o sistema linfático que também tem, ó, válvulas, né? Ó, aqui, ó, as válvulas se trabalhando, né? O líquido sendo conduzido e ele vai desembocar dentro aqui do coração, onde a linfa vai se misturar ao sangue, né? Formando novamente o plasma. Olha que rede complexa, né? A entender isso daqui não é fácil. Então, ó, tenta escrever coração, artéria, pressão arterial. Para manter a pressão arterial, se ramifica em arteríolas. Carrega sangue arterial, sangue rico em oxigênio e gás, oxigênio e nutrientes. Esse sangue tem que chegar até a zona de capilares, vai chegar sob pressão. Os capilares, eles não suportam pressão, por isso deixa vazar o plasma. O plasma vai para o tecido e é chamado de líquido intersticial. O que ele tem? Oxigênio e nutrientes. As células do interstício metabolizam esses subprodutos, né? E devolvem ao meio extracelular as excretas e o gás carbônico, né? Que foram produtos da metabolização. Esses produtos não podem ficar aqui, eles têm que ser retirados, né?
e a partir do momento que eles são retirados, tem que ter agora a pressão osmótica, pressão exercida pelos músculos, que fazem com que grande parte do líquido intersticial retorne agora à zona de capilares, recompondo o plasma, né, que vai ser capturado agora pela rede de vênulas, que vai se confluir em um único ramo, né, chamado veia. Veia cava superior, veia cava inferior, a gente vai ver isso, certo? E que vai devolver esse sangue venoso agora ao coração. O líquido que ficou aqui remanescente é capturado pela rede linfática. Deu para entender isso? É um caminho único, é só de ida, não existe volta, tá? Então, a gente tem que entender isso na nossa cabeça, certo? Vamos lá? Aqui, atenção, né? Vamos entender. Embora pensemos, né, que a artéria só carrega sangue arterial e as veias apenas sangue venoso, porque o nome remete isso, né? Se eu falar para você veias, daí você fala sangue venoso, artéria, sangue arterial. Existe uma exceção, gente, tá? Lembra, todo o sangue que vem pelo coração, que vai pelo coração, ó, a veia cava inferior, veia cava superior, tá? Que são os grandes ramos que trazem o sangue ao coração, são veias, tá? Só que quando o sangue ele sai, mesmo sendo venoso, que ele sai porque é ejetado pelo ventrículo, ele tem que sair por uma artéria. Mesmo sangue sendo venoso, ele vai correr dentro de uma artéria. E isso só ocorre, ó, aqui no coração, tá? E isso daqui é importante vocês saberem. Deixa eu explicar então, ó. O nosso coração, ele tem 4 cavidades, lembra disso? Átrio, átrio, ventrículo, ventrículo, certo? Aqui eu tenho válvulas, ó. Válvulas que controlam o fluxo de entrada e válvulas que controlam o fluxo de saída. Eu tenho 2 válvulas de entrada, né? Tanto aqui entre o átrio direito e o ventrículo direito, e o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Eu tenho 2 de entrada e eu tenho 2 de saída. A válvula, né, aqui do lado direito do meu coração, ela é chamada de válvula tricúspide. Eu vou mostrar lá na frente por quê. Essa daqui, ó, a do lado esquerdo, ela é chamada de válvula mitral ou válvula bicúspide. Tanto faz, tá? Você vai encontrar aí os dois. Quando o sangue ele vem, né, da grande circulação e ele vai ser depositado aqui, ó, ser ejetado aqui dentro do meu átrio direito, que é onde começa a conversão do sangue, né, o bombeamento sanguíneo, quando ele chega aqui, ele é venoso. Ele vai para o ventrículo direito venoso e ele vai sair, né? Só que quando ele sai, ó, é o ventrículo que está ejetando. Se a veia aqui, né, fosse uma veia aqui na saída dele, ele não suportaria a pressão e ele romperia o vaso. Por isso que eu falo para vocês, toda saída do coração tem que ser por uma artéria. Por isso que o nome daqui, ó, dessa estrutura é artéria pulmonar. Quando o sangue ele vai para o pulmão, que ele é convertido lá de sangue venoso para sangue arterial, a gente tem que lembrar que no pulmão não tem ventrículo, tá? Então, eu não tenho mais a força de pressão. Por isso que o meu sangue ele retorna para o meu coração, mesmo sendo arterial agora, ele vai retornar por uma veia. Ó que loucura, né? Ele sai então dos ventrículos por artérias e eles voltam aos átrios, né? Todo sangue que volta ao átrio volta por uma veia, certo? Vamos lá. Então, ó, aqui dá para a gente conhecer direitinho a anatomia cardíaca, ó. Então, eu tenho válvula de entrada chamada tricúspide, válvula de entrada chamada bicúspide. Por quê? Vamos lá. Ó, primeiro vamos começar do começo. Átrio direito, átrio esquerdo, 2 cavidades do lado direito. Aí eu tenho átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, que são 2 cavidades do lado esquerdo. Então, eu tenho 4 cavidades no coração. Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, certo? Ainda eu tenho, ó, o septo interventricular. O que que é isso? É uma parede, praticamente, que separa
o meu coração em direita e esquerda. Ele separa exatamente, ó, os meus ventrículos. Existe um filme, para quem tiver curiosidade, vale muito, muito, muito a pena ver. Ele está disponível no YouTube. Ele chama Quase Deuses, tá? Ele fala sobre a síndrome do bebê azul, que até a década de 50 acreditava-se, ó, que loucura, gente, né? Até a década de 50, o coração, que hoje a gente opera aí, faz transplante, faz tudo que possa imaginar, o coração era o único órgão em que os médicos não mexiam. Eles acreditavam que o coração era a alma do corpo e por isso ele era um órgão que não deveria ser operado. Você já imaginou? A síndrome do bebê azul matava milhares de crianças todos os anos, porque é um canal que não se fechava aqui, ó, nesse septo interventricular. Até que, para você poder descobrir, você vai ter que assistir o filme. Ele é muito, muito bom. Vocês vão descobrir nesse filme, só para adiantar, que o cara que descobriu a cirurgia não era médico, tá? Ele foi o único até hoje médico, tá? Que ganhou o título de doutor. Ele não era médico, certo? Ele ganhou o título de doutor em medicina sem ser médico e foi o único cara negro na história a ganhar esse título. Assiste o filme, tá no YouTube, chama-se Quase Deuses. Vocês vão gostar da história. Então, ó, vamos lá. Então, eu tenho o septo, que divide meu coração em direita e esquerda, principalmente aqui, né? Meus ventrículos. Eu tenho a veia cava, né, que é a ramificação da veia cava superior, né, e a veia cava aqui inferior. Então eu tenho veia cava superior que vem, ó, a da circulação do meu encéfalo, tá? E a veia cava inferior que vem a circulação venosa aí de todo o meu corpo, tá? Eu também tenho a válvula tricúspide. Por que tricúspide? Porque ela tem 3 feixes, ó. Ela tem 3 feixes tendelíneos, tá? São tão fortes, gente. É uma estrutura tão forte. Se vocês tiverem, quando a gente voltar nas aulas presenciais, eu vou ver se eu compro um coração suíno para mostrar para vocês. É tão forte esse feixe da válvula, tão forte, que você consegue pegar uma cordinha e sustentar o peso de um coração nessa corda. Você imagine que tem gente que tem decência, tem deficiência dessa válvula, né? Você imagine como que deve ser o comprometimento de vida dessa pessoa. Gigantesco, tá? Então eu chamo de tricúspide porque ela tem 3 feixes tendelíneos e eu tenho também as valvas semilunares. Tanto a do lado direito quanto a do lado esquerdo recebem esse nome. Válvulas ou valvas, tá? Semilunares, tá? E eu tenho aqui a artéria pulmonar, por onde vai sair, né, o sangue venoso que tem que ir para o pulmão, oxigenar e voltar ao coração, tá? Então, artéria pulmonar. Eu também tenho as veias pulmonares, que são as ramificações venosas que trazem, ó, desse lado também tem, tá? É porque eu tenho 2 pulmões, eu tenho do direito e eu tenho do esquerdo. As veias pulmonares, elas são responsáveis em trazer o sangue que sai lá do pulmão já oxigenado, que não tem mais pressão e que tem que retornar agora de novo ao coração, tá? E eu tenho aqui, ó, a válvula tricúspide, ou bicúspide, perdão, que tem 2 feixes tendelíneos, né? Então, essa daqui tem 3. Talvez o desenho aqui não dê para você ver o imaginário, tá? Mas só para você entender, ó, aqui seria uma, aqui nesse onde tem um ramo aqui seria 2 e essa daqui é 3. E aqui eu tenho 2 ramos, né? Tendelíneos aí que são extremamente importantes, que permitem com que o meu sangue ele se torne, ele fique, né? Represado aqui para poder ter pressão de ejeção, tá bom? Ela controla o fluxo do sangue que entra e que sai, certo? Então, ó, a veia pulmonar, quando ela traz o sangue oxigenado, ele cai aqui no átrio esquerdo, que represa esse sangue antes de ejetar para o ventrículo direito. Quando a válvula bicúspide abre, né, esse sangue é ejetado. Daí a válvula bicúspide, ela
fecha. Aí agora o ventrículo, quando contrai, ele manda o sangue aqui pela válvula semilunar para a artéria aorta. A artéria aorta é muito grande, gente, é muito grande, muito, muito mesmo. Se vocês verem, eu vou levar para vocês verem, vocês vão entender, tá? Aqui eu tenho as camadas do meu coração, né? Então, lembra que eu falei lá no começo? Endocárdio, né? O endocárdio é o roxinho, é o que tem contato com o sangue diretamente, tá dentro do coração. O miocárdio é esse rosinha aqui, né? Que é o músculo contrátil, onde eu tenho um infarto. Vocês já ouviram falar aí, infarto do miocárdio, né? É onde eu tenho esse comprometimento e eu tenho o pericárdio, que seria, ó, essa camada aqui mais externa do coração, né? A que dá a proteção externa ao coração, que é então o pericárdio, ok? Vamos lá. Ah, aqui, agora surgiu a artéria aorta, mas já tinha explicado. O coração ainda, ele fica numa cavidade chamada mediastino, tá? A gente tem que lembrar, ó, o coração, ele tá mais à esquerda do nosso corpo. Por quê? Os dois pulmões ocupam grande espaço. Só que o pulmão direito, gente, ele é muito maior do que o pulmão esquerdo. O pulmão direito, ele é dividido em 3 lobos. O pulmão esquerdo, ele só tem 2. Exatamente por quê? Porque ele ocupa, né? O coração ocupa grande parte do pulmão, né? Da expansão onde poderia estar o pulmão esquerdo. Então, imagine só como é difícil, né? O coração aqui, ó, ele tá literalmente um pouquinho deitado para o lado esquerdo, tá? Por isso que quando vai fazer massagem cardíaca, a gente posiciona um pouquinho a mão mais lateralizada à esquerda, tá? E aqui o espaço do mediastino ele é importante também, porque aqui eu tenho os grandes vasos, eu tenho a passagem da traqueia, do esôfago, né? Eu tenho os grandes ramos, tanto da veia cava quanto da artéria aorta. Eu tenho muita coisa, tá? Então, ó, aqui, ó, anatomicamente o coração é um músculo, né? Um músculo estriado cardíaco, a gente já viu isso no sistema muscular. Oco, porque ele trabalha com sangue dentro dele, dividido em 4 camadas, 2 átrios e 2 ventrículos, que agora tem que estar similar essas palavras para vocês, hein? Este é situado na cavidade torácica, então ele fica aqui no tórax, né? No espaço conhecido como mediastino, que fica aqui, ó, onde está circulado em azul, né? Onde 2/3 dele, né, fica para o lado esquerdo do coração, através da linha mediana. Então, passa uma linha média aí no seu corpo, né? 2/3 do coração tá do lado esquerdo, 1/3 do lado direito, tá? Sua forma é cônica, sim, é cônica, porque ele lembra uma noz, né? Se você olhar para ele, ele lembra uma noz, né? Que tem uma pontinha, tá? Onde o ápice fica voltado para baixo, então, ó, o ápice cardíaco, tá? E sobre o músculo do diafragma. Então, o músculo diafragma é esse que tá aqui, ó. Quando a gente inspira o ar, ó, puxou o ar para dentro, você sente o músculo do diafragma baixar para poder expandir o pulmão, tá? Então, o músculo do diafragma não, músculo diafragma, tá? Porque ele não é do diafragma, ele é o músculo diafragma, certo? O músculo diafragma, ele faz essa função, ele tem esse controle, né, de baixar, né, de relaxar ou contrair, tá? Para você poder expandir a sua caixa torácica. Então, o ápice cardíaco, né, o ápice aqui do coração, ele fica na direção desse músculo, tá bom? E a base, que é essa daqui, ó, do coração, fica para cima, né? Onde saem os grandes vasos. Então, aqui eu tenho grandes vasos. Eu tenho o ramo da minha artéria aorta, eu tenho aqui a unificação dos grandes vasos da veia cava inferior e superior, que elas saem, né? Elas se confluem em um único vaso, tá bom? Para entrar dentro do meu átrio aqui esquerdo. Ou direito, perdão. Curiosidade, né? Vamos aqui, ó. Na figura ao lado, observe nesse primeiro momento que basicamente o sangue venoso chega ao coração pelo átrio direito, ó. Sangue venoso, átrio direito, né? Sendo este impulsionado ao ventrículo direito, ó. Então ele sai do átrio direito venoso, ventrículo direito venoso, né? Onde ele é conduzido
para o pulmão até realizar a hematose, troca de gases. Então, ó, átrio, deixa eu voltar. Átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar, pulmão, certo? Depois do sangue já oxigenado, conhecido como sangue arterial, que é o sangue vermelhinho, né? Retorna o coração pelo átrio esquerdo, ó. Ele vai entrar aqui, ó, esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo e aí ele vai ganhar a grande circulação pela artéria aorta, né? Gente, uma coisa que é importante lembrar, tá? Se eu não falei lá atrás, porque eu tô falando aqui já deve ter mais de uma hora. Eu quero que vocês entendam o seguinte: existe a pequena circulação nada mais é do que a circulação coração, pulmão, coração. Então, o sangue, ó, é essa circulação aqui, ó. O sangue, ele chega no coração, átrio direito, ventrículo direito e artéria pulmonar, vai para o pulmão e retorna ao coração pelo átrio, né, esquerdo. Isso é chamado de pequena circulação. Quando o sangue é ejetado aqui, ó, para o ventrículo esquerdo e sai para a artéria aorta, aí já é a grande circulação, que é aquela que vai pegar artéria, arteríolas, capilares, vênulas, veias e retornar ao coração, tá? As válvulas ou válvulas cardíacas, né? Então a gente já falou dela, que é só para vocês poderem gravar. Eu tenho do lado, olha aqui, ó, 3 feixes, certo? Tem delíneos, então essa daqui é chamada de tricúspide, a do lado esquerdo é chamada de bicúspide, e olha a válvula semilunar, a outra tá bem aqui do lado, mas a gente não consegue ver, tá? Essa daqui seria a válvula semilunar, tá? Ela é diferente, ó, da válvula bicúspide e da válvula tricúspide, certo? Aqui, ó, os ósseos, tudo que for ósseo, você lê, ósseo é orifício, tá? Atrioventriculares são providos de dispositivos, válvulas ou valvas, né? Que permitem a passagem do sangue somente do átrio para o ventrículo. A válvula ela é formada por um tecido conjuntivo denso, ele é bem grosso, ele é bem resistente, tá? E é recoberta em ambas as faces do endocárdio. Então, elas estão dentro do coração. Não esqueça disso. Então, eu tenho a válvula tricúspide, válvula bicúspide ou mitral e as válvulas semilunares, certo? Vamos lá. Transformação do sangue, nada mais do que chamamos de hematose. Quando o sangue, gente, ele sai do coração, né, venoso, e ele vai para o pulmão, ele faz a hematose. Ele chega no pulmão e ele é ramificado para os capilares alveolares que tem lá no pulmão. Quando a gente vê a anatomia pulmonar, vocês vão entender isso daqui mais profundamente. Lembra, sistemas, embora a gente veja eles separados, um depende do outro, tá bom? Os capilares pulmonar aqui, né, eles estão presentes na parte terminal dos bronquíolos e dos alvéolos pulmonares. Então, o que que acontece? Aonde você vê aqui azulzinho, né, é capilar venoso. Aonde você vê aqui vermelhinho é capilar arterial. Como que ocorre a hematose? A hematose nada mais é do que a troca de dióxido de carbono, então gás carbônico, né, que ele tem que sair e entrar o oxigênio. E aqui, ó, a gente vê isso. Olha que loucura, né? Presta atenção nesse desenho, ó. Aqui acabou de, ó, as artérias, aqui eu tenho o oxigênio entrando na corrente sanguínea e eu tenho o dióxido de carbono saindo. E aqui, quando as células passam, vocês vão reparar que elas chegam roxinhas e elas saem vermelhinhas, ó, né? O que que elas fizeram? Quando elas chegam roxas, elas estão doando dióxido de carbono, o gás carbônico, então tá saindo. Quando elas ficam vermelhinhas é porque elas já ganharam lá o oxigênio, né? Lembrando que uma célula carrega 4 moléculas de oxigênio. Lembra do grupamento M, tá? Então, ó, aqui só para poder vocês compreenderem, né? A hematose é um mecanismo de trocas gasosas que ocorre nos alvéolos pulmonares, então eu dependo do
do pulmão para poder fazer a troca gasosa. Se eu tiver com uma pneumonia, se eu tiver com câncer, né, minha troca gasosa vai ser eficiente? Jamais, tá? Aí o problema não é circulatório, é pulmonar, tá bom? Esse processo é fundamental para garantir o transporte de oxigênio para o corpo, né, e a remoção do gás carbônico. Embora seja um processo condicionado pelo sistema respiratório, ele acaba sendo essencial ao sistema cardiovascular. Quem faz hematose é o pulmão, mas quem vai se beneficiar dessa hematose é o sistema cardiovascular, certo? Repare na primeira animação, né, que ele mostra cada alvéolo, mostrando que eles têm umas paredes bem fininhas, né, que permitem, né, exatamente pelas paredes alveolares, né, elas serem bem finas, que o oxigênio ele consegue entrar e o dióxido de carbono consegue sair, tá? Então, ó, esse processo de troca aqui gasosa, ele chama de difusão de gases. Eu tiro do lugar que tem maior concentração e jogo para o que tem menor concentração. E onde eu tenho maior concentração de oxigênio, entra para o lugar que tem menos concentração, certo? Sistema de circulação coronária. Isso daqui, gente, é interessante vocês saberem. Vamos lá. Circulação coronária, né? Lembra, um músculo cardíaco, ele bombeia sangue para o corpo inteiro, mas ele também precisa receber sangue, porque ele é músculo. Quem faz isso com ele, né? Tá vendo que aqui, ó, eu tenho o desenho azulzinho e vermelho, que são as artérias e veias coronárias, que a gente só ouve falar quando alguém infarta, né? Só que a gente tem que entender uma coisa: o sangue que vem aqui é para nutrição do músculo cardíaco. Quando a gente tem aí um colesterol alto ou você tem um problema de coagulação e obstrói um desses ramos, principalmente arterial, você vai ter um infarto cardíaco. O infarto cardíaco, né, o comprometimento da área do infarto cardíaco depende, ó, tá vendo essas pequenininhas ramificações aqui? Vai depender dessas ramificações. E isso daqui é importante a gente falar. Eu tenho 40 anos, tá? Então vamos lá. Ó. Eu tenho 40 anos, não sei qual é a idade que você tem. Mas se eu infartar e você for mais nova do que eu, e eu não tiver nenhum outro problema condicionante, por exemplo, eu não tenho câncer, não sou fumante, né? Não tenho nada disso. A probabilidade de sair do infarto é maior da pessoa mais velha do que da pessoa mais nova. E eu vou explicar, tá? Isso tem a ver exatamente, ó, com essas ramificações aqui que o coração tem. O que que acontece? Quando a gente nasce, a gente não tem essas ramificaçõezinhas aqui, ó. A gente tem grandes ramos, que seriam esses mais grossos, tá? O que que isso quer dizer? Que se eu tiver uma obstrução nesse ramo aqui, ó, eu não vou conseguir com que o meu coração, ó, ele circule sangue, né, para as outras áreas, né, que a minha rede venosa e arterial aqui, ela consiga suprir outras áreas. Por quê? Porque eu só tenho um ramo. Lembra da história da avenida? Se eu só tenho a avenida única, sem saída, obstruiu, eu não tenho para onde ir. Mas se eu tenho uma avenida que tem saídas, né, que tem ruas, eu consigo contornar, né, essa situação. É a mesma coisa que acontece aqui no músculo cardíaco. Quando a gente vai envelhecendo, o nosso coração ele vai ganhando essas ramificações, chamada angiogênese. A angiogênese nada mais é do que a criação de novos vasos sanguíneos. Você já deve ter visto aí um senhorzinho todo orgulhoso falando: Filha, já sofri aí, isso foi 7 infartos. E ele fala isso com orgulho e não morreu, né? Por que que ele não morreu? Porque o coração dele deu um jeito, tá? De suprir aquela área infartada e diminuir a consequência do infarto. Agora, vai você e infarta, você morre. Sabe por quê? Porque o seu coração, se você for novinha ainda, ele não tem a mesma ramificação. Então você provavelmente vai ter um infarto único, chamado infarto fulminante, do qual um grande ramo, né? Olha o exemplo, ó, olha a ponta do meu mouse. Se a obstrução ocorrer a esse nível aqui, ó, tudo que tá aqui para baixo vai morrer, tá? Mas se
a obstrução ocorrer aqui, ó, olha só que loucura. Essa área aqui, cadê o mouse, ó? Então vamos supor que ocorreu a obstrução nesse ramo, né, nessa altura. O que que vai acontecer aqui, ó? Tudo que tiver para cima e do lado vai receber sangue, mas essa área aqui, ó, vai morrer, quer dizer, morreu uma área bem menor. Por isso, gente, que o sistema de circulação coronária, ele é importantíssimo para o coração. O coração, ele trabalha com sangue, mas ele também necessita de oxigênio e de nutrientes. E quem faz isso? Exatamente as artérias e veias coronárias. Quando tem uma obstrução aqui, a gente geralmente acaba sofrendo um procedimento chamado cateterismo, para desobstruir aquele ramo, para que o fluxo volte ao coração. Quando a gente tem uma obstrução que não é total, né? Então, por exemplo, obstruiu, né? Mas obstruiu só uma parte e a outra ficou aqui, né? Permitindo ainda o bombeamento cardíaco, a gente tem toda a síndrome do infarto. Então, a pessoa ela vai sentir aí dor no peito, falta de ar, né? Existe uma doença chamada até angina pectoris. A angina pectoris ela é a dor real do infarto, mas a pessoa não está infartando. É só de andar ela sente a dor do infarto. A gente também tem que entender que mulheres e homens infartam de formas diferentes. Enquanto o homem, né, classicamente, ele apresenta a dor no braço esquerdo, né, o braço esquerdo dele começa a doer, que vai para o peito, ele sente falta de ar, né, a pressão no peito, grande parte das mulheres infartam de forma diferente. O que dói é o braço direito, não dá dor no peito, dá dor na nuca, dá dor no estômago, né? E ela acha que ela tá com dor de estômago, olha só. E ela acaba infartando sem saber que aquilo era infarto, tá? Então, mulheres e homens acabam, às vezes, tendo sintomologias diferentes, ok? Calma que a gente tá chegando no final. Sistema de condução do coração. Isso daqui também é importante. Lembra que lá no começo da aula eu falei para vocês que o coração ele tem a ritmicidade dele, né? Mesmo sem a necessidade da condução cerebral, né? Mas a ritmicidade, quer dizer, perdão, vou voltar. Lembra que eu falei para vocês que o coração ele tem o batimento, né? A contração dele sem a necessidade da ritmicidade que é dada pela condução cerebral. E aqui a gente vai entender a importância do cérebro, né, na ritmicidade. Lá dentro do coração existe um sistema de condução elétrica, tá? O coração ele vai bater, né? Uma célula bate e as outras começam a bater e a pulsar junto com ele, tá? Mas para manter a ritmicidade que você tem aí, você já deve ter algum dia na vida sentido seu coração bater aqui na goela. Você fala, nossa, eu tô morrendo, né? Essa ritmicidade, porque ele saiu do compasso em um minuto, você sentiu. Essa ritmicidade ela é dada exatamente pelo sistema de condução, que é um sistema autônomo, que vem ó, do sistema nervoso, tá? Então, eu não conduzo, eu não controlo, tá? Esse sistema. Quem controla é o meu encéfalo. É o encéfalo total? Não. É uma parte do encéfalo chamado tronco encefálico, que também tem outras funções, como controlar a deglutição, a respiração, e ele controla também, né, uma parte dele lá do tronco cefálico, chamada bulbo, que vocês vão ver lá no sistema nervoso, tá? Ele tem a importância de manter a ritmicidade cardíaca, o sistema de condução. Então, como funciona? O bulbo, ele manda um sinal, né, elétrico, um impulso nervoso, que vai ser recebido ó, aqui dentro do átrio, num lugar chamado nodo sinatrial. O que, que esse nodo faz? Ele distribui esse sistema elétrico, né, esse impulso elétrico, para o nodo atrioventricular e aqui para o átrio. Olha só, então ele recebeu o impulso elétrico. Primeira coisa que ele faz, ele vai mandar para o outro átrio aqui, ó, que ele tem uma ramificação, tá vendo? Para que os átrios contraiam.
O impulso chegou aqui, contraiu os átrios. Nodo, nó sinoatrial, tá? Pode ser chamado de nó ou de nodo, tá, gente? Aqui como tá nó, eu vou usar nó, tá? Então, ó, ele conduz aqui, ó, nó sinoatrial. Esse impulso elétrico, ele é repassado, né? Tanto aqui para o nó atrioventricular, quanto para uma ramificação aqui dentro do átrio esquerdo. Então, ó, chegou o impulso elétrico, nó sinoatrial, contrai quem? Ventrículos. Aí, esse impulso elétrico, na sequência, ele é repassado para o nó atrioventricular. Esse nó atrioventricular, ele está entre o átrio e os ventrículos. E o que, que vai acontecer? Ele vai conduzir esse impulso elétrico, ó, pelo septo interventricular. Lembra aquele septo que divide o coração em direita e esquerda, que eu falei para vocês? Então, ó, ele vai mandar esse sinal elétrico através desse septo. E o que, que ele vai fazer? Nesse septo aqui, ó, eu tenho fibras excitáveis, que são chamadas de feixes, né, ramos do feixe de His, tá? Que são excitáveis e que vão conduzir, né, até ao final dessa ramificação nervosa, que é chamada de fibras de Purkinje. O que, que acontece aqui, ó, só para vocês poderem entender. O impulso elétrico que chegou no nó do átrio ventricular, ele vai pegar essa inervação e vai levar o sinal elétrico até o final, né, das fibras de Purkinje. O que, que vai acontecer? Quando chega aqui no final das fibras de Purkinje, esse sinal elétrico, ele dá informação para que os ventrículos contraiam. Então, ó, nó sinoatrial, vai contrair átrio. Nodo, né? Átrio ventricular, vai contrair ventrículos. Mas para contrair os ventrículos, primeiro tem que passar pelos feixes de His e atingir a fibra de Purkinje. Aí sim contrai os ventrículos. Uma outra coisa que é importante dizer aqui, tá? Depois vocês podem ler isso daqui tranquilamente. Eu vou mandar o trabalho em PDF. Isso daqui também tá na apostila, se eu não me engano, tá bom? Mas se não tiver, é importante vocês saberem, está aqui. Esse sinal elétrico, ele é só de ida. Ele chegou aqui ao final da fibra de Purkinje, ele se dissipa, ele some, né? Ele não volta. Não é um sistema retrógrado de ida e volta, né? Que nem, por exemplo, no sistema nervoso. No sistema nervoso, eu tenho fibras aferentes e eferentes. Então, são neurônios sensitivos e neurônios motores. Então, o sensitivo leva a informação até o cérebro, né, dizendo, olha, você machucou. Aí o cérebro devolve a informação dizendo para você tirar a mão, por exemplo, né, da onde que tá te machucando. Não ocorre esse tipo de informação. A informação é só de ida. O cérebro lá no tronco encefálico, mais exatamente lá na porção do bulbo, ele manda a informação para o coração, contrai. Daqui a 5 segundos, contrai. Novamente, 5 segundos, contrai. E essa informação, ó, ela chega, né, em ritmicidade. Então, nó sinatrial, átrios, contraiu. Nó atrioventricular, conduz primeiro pelo ramo de feixe de His, levando até as fibras de Purkinje, e aí os ventrículos contraem, tá bom? Quando a gente tem, gente, uma interação, né, descompassada desse impulso, a gente precisa usar o marca-passo. Então, por exemplo, né, se tiver alguma deficiência no nó sinatrial ou no nó atrioventricular, você obrigatoriamente você teria que usar o marca-passo para manter essa ritmicidade. Algumas vezes, por exemplo, eu tenho uma prima que o apartamento que ela tava, que ela vivia, o cara foi fazer uma impermeabilização de sofá e o cara falou que não era para acender nenhum tipo de fogo e ele mesmo acendeu e o apartamento da minha prima simplesmente explodiu. A minha prima voou, né, cerca assim de 2 a 3 metros e teve uma parada cardiorrespiratória. Ela voltou dessa parada cardiorrespiratória. Só que quando ela voltou, depois o coração dela começou a apresentar o quê? Falhas.
obrigatoriamente ela teve que colocar um marca-passo, porque ela estava tendo arritmia cardíaca. Uma hora o coração dela estava acelerado demais, outra hora o coração dela quase não batia, né? E ela ia para a sensação de desmaio. Então, a gente tem que entender que existe realmente a necessidade de ter um sistema de condução elétrico aqui efetivo. Quem controla esse sistema? Sistema de ritmicidade. O meu sistema nervoso. Mas lembra, sistema nervoso controla a ritmicidade da contração, tá? O meu coração, ele tem autonomia para bater sozinho. Vai bater ritmicamente? Talvez não, tá? Mas ele vai contrair, certo? Aqui, ó, só para vocês poderem entender um pouquinho, é só a nível de curiosidade, tá? Para vocês falarem assim, nossa, professora, é interessante. Todo mundo aí já deve ter feito um eletrocardiograma na vida, e se não fez, um dia, acredite em mim, vai fazer, tá? O eletrocardiograma, ele é formado por 5 ondas, a onda P, Q, R, S e T, tá? P, Q, R, S e T. Essas ondas, elas marcam a passagem, ó, desse impulso elétrico pelo coração. Nó sinatrial, nó atrioventricular, ramos de His, né, e fibras de Purkinje. Olha que loucura, né? Como o cara que inventou isso daqui, ele era inteligentíssimo, ó. Aí ele diz assim, ó, onde as ondas Q, R e S formam o plexo, né, o complexo QRS, que representa a despolarização e repolarização cardíaca. A onda P é átrios e o complexo QRS quer dizer ventrículos. Então, quando eu vejo a onda P, significa que o meu ventrículo ele contraiu, tá? Quando eu vejo QRS, significa que os meus ventrículos contraíram, né? O impulso passou para contração aqui. E a onda T, né, representa a repolarização do ventrículo. Quer dizer que ele está em fase de relaxamento e que ele vai repolarizar, tá? A despolarização não significa necessariamente contração, e sim a atividade elétrica. Então, olha aqui, ó, né? Onda P, impulso sendo originado no nó sinatrial. Ele está mostrando que o impulso passou pelo nó sinatrial, né? A onda o intervalo PR, né? Que é entre o P e o R que está aqui, né? Ele diz que é a distância de despolarização, o tempo que leva, né, o impulso para passar de um ponto a outro, tá? E aqui, ó, ou seja, mostra o impulso passando pelo nó atrioventricular e pelos feixes de His. É muito rápido, gente. Então, ó, aqui passou pelo, ó, deixa eu voltar aqui, ó. Aqui passou pelo nó sinatrial, ele entrou no meu coração. Já aqui, ó, ele já está mostrando o meu, a distância entre os átrios e o ventrículo, a despolarização, um impulso passando, né, entre o nó atrioventricular. Então, ó, ele saiu daqui, nó atrioventricular, né, e já está passando aqui, ó, nos feixes de His, tá? No septo aqui interventricular, certo? Aí, ó, eu tenho o complexo QRS, que mostra o impulso passando, ó, pelos ventrículos, é muito rápido, né? Ele contraindo o ventrículo, ó, QRS. E aí eu tenho o intervalo que mostra a despolarização, né? E na sequência, novamente, né, a repolarização do meu ventrículo. A despolarização aqui na onda T, né? A repolarização, perdão, na onda T, e o intervalo QT mostra o intervalo de despolarização. Então, ó, é muito interessante. Isso daqui seria um eletro normal. Para que é interessante vocês saberem isso? Para quem tiver interesse, depois existem cursos específicos que dá para vocês assistirem para entender um pouquinho mais de eletro. Ai, professora, mas eu não vou ver eletro. Quem vê eletro é o médico. Gente, se eu falasse para vocês que às vezes você entender um traçado normal
e um traçado com alteração salva uma vida, vocês iriam entender. Às vezes, quando a gente está lá no hospital, quem faz os eletros, quem faz os exames é o profissional de enfermagem. Quem interpreta o exame é o médico. Mas se você identifica um eletro com uma alteração gigantesca, você diminui o tempo de espera desse paciente em relação a ele ser atendido, né? Lembra de uma coisa, e vocês nunca vão esquecer disso. O tempo de demora custa músculo cardíaco. Às vezes a pessoa está com tanta dor e a dor cardíaca ela é tão real que a pessoa sente tanta dor, tanta dor, tanta dor que ela nem se mexe, ela não grita. Você entendeu por quê? Na hora que ela se movimenta, o coração ele demanda mais, perdão, ele demanda mais força. E se ele demandar mais força, ele tem mais gasto e vai doer mais. Então, na hora que você identifica um traçado que não está nesse sentido aqui, que ele tem um intervalo maior, ou que a onda está menor, né? Que o S está mais para baixo, ou inverteu isso daqui, em vez de estar para cima, está para baixo, o R, em vez de estar para cima, está para baixo. Isso daqui significa que tem algum problema cardíaco e que o paciente ele precisa ser avaliado. Que custa você pegar o exame desse paciente, chegar no médico e falar, doutor, dá uma olhada aqui para mim, porque esse paciente está referindo muita dor. Você entendeu? Quer dizer, você encurtou o tempo de espera daquele paciente. O médico ele vai olhar e vai falar para você, ó, esse caso é emergência, pega o paciente e leva para emergência. Não, esse paciente aqui, ó, pode esperar. Eu já vi muitos colegas quando eu era da enfermagem pegar o eletro de um paciente que estava infartando porque não sabia identificar, né, um eletro normal e deixar o paciente esperando quase 3 horas, né, para ter uma avaliação de eletrocardiograma, galera. Isso daqui é um pecado, na verdade eu acho que é até um crime, tá? Existem cursos específicos para profissionais de enfermagem, técnicos e auxiliares para entender aqui, ó, né, o traçado do eletrocardiograma. Eu não estou dizendo que vocês vão ser médico e que vocês vão passar em cima do médico, jamais. Lembra que o poder, o conhecimento soberano é dado ao médico, porque ele é o profissional que mais estudou em relação a isso, mas não significa que vocês não tenham que entender, tá bom? Tem um conteúdo extra para quem quiser compreender a grande e pequena circulação dessa aula. Se não ficou claro, tem um vídeo aqui no YouTube que você pode, né, pesquisar para compreender a importância do sistema linfático, né, sobre a circulação. Tem um outro vídeo aqui complementar. E se você quer entender um pouquinho mais de eletrocardiograma, ó, tem um pouquinho desse vídeo aqui no YouTube também, que vale a pena vocês assistirem, tá bom? Eu espero que tenha dado para vocês entenderem o sistema cardiovascular. É um sistema bem complexo, como eu falei, né? A gente vai entendendo ele aos poucos, como ele funciona, a partir da hora que a gente vai incorporando os outros sistemas, né? Então, olha só, a gente sabe já que o sistema muscular, ele é responsável não só pela contração, que interfere também sobre o sistema cardiovascular, que o sistema ósseo, né, ele produz a célula sanguínea, que é o elemento composto do sangue aí, né, que faz o sangue. Então, olha só, hein, a gente vai juntando uma coisa na outra, certo? Aí a gente vai ver para frente sistema respiratório, sistema digestivo, sistema renal que controla a pressão arterial. Olha que loucura! E sistema nervoso também. Então, assim, é um sistema que vai ajudando o outro e um interfere sobre o outro. Por isso, gente, quando uma pessoa tem uma falência de um órgão, né? Uma coisa que eu não falei e eu tenho que terminar antes de falar antes de terminar. Por exemplo, um paciente que tem aí um problema renal, ele tem um sério problema circulatório, né? Uma pessoa que tem um problema renal, ela não pode, por exemplo, se ele fizer hemodiálise, eu estou falando de hemodiálise, que já é quando o rim ele já parou totalmente, não é diálise, tá? Na diálise, o meu paciente ainda tem uma parte do rim funcionante. Na hemodiálise, ele não tem, então ele precisa filtrar o sangue. Num paciente que faz hemodiálise, o sistema de excreta dele, renal, é deficiente. Então, se ele fica mais de 3 dias sem filtrar o sangue, ele já começa a ter falência. Então, olha só, é uma pessoa que não tem nem liberdade para viajar, porque ele não pode ficar mais de 3 dias longe de uma máquina. Por isso que eu falo, agradeça a Deus se tudo funciona, né?
perfeitamente no seu corpo, você não tem nem do que reclamar, certo? É isso, fiquem com Deus, espero vocês na próxima aula, tá bom? Tchau.